Estamos dando início a mais um programa de saúde e bem-estar aqui no Jornal Tribuna do Norte. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, a psicóloga Lidiane Reis. Também é neuropsicóloga, atua muito na orientação aos pais. Faz um trabalho lá na Secretaria de Campos do Jordão, né, Lidiane? E é um prazer, a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. E aí você me falou muito sobre essa questão de orientação dos pais, né, que você costuma fazer muito esse trabalho, né? Então, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho aqui em Pinda, né? Você atua aqui em Pinda também, né? Apesar de estar lá na Prefeitura de Campos, você mora em Pinda, atende em Pinda. Isso. Obrigada, Dani. É um prazer aceitar esse seu convite e informar aqui, trocar, tá? Já de antemão. Me sinto muito agradecida. Sim, como psicóloga eu atuo muito com crianças e adolescentes por conta da neuropsicologia. Atuo também, né, como você falou, atendo aqui em Pinda, moro em Pinda, e em Campos do Jordão também na Secretaria de Educação. Então, assim, criança e adolescente é o maior foco. Quando a gente atende criança e adolescente, a família vem junto. Então, a gente precisa compreender que não adianta só olhar para essa criança, né? O trabalho ludoterápico, ele precisa ser compreendido também ali com os pais, com a escola, por isso da orientação. Ultimamente a gente vem falando muito em adultização, né, das crianças. E a gente acha bonitinho, né? Quando eu falo a gente, a sociedade em si. Né? Ai, olha, um mini adulto, um mini querido, um homem, criancinhas de 3 anos, né? Olha, essa daí já tá mostrando pro que veio. E assim, a gente não pode esquecer que a criança, ela está em desenvolvimento e ela imita o adulto. E a partir das brincadeiras, ela vai formando o que ela vai viver ali, né, em toda a sua vida. Mas é brincadeira, ela não tem ainda responsabilidade, ela não tem nem, né, o fisiológico pronto. E aí a gente vai dando, né, margem... Vai dando corda, reforçando esse tipo de comportamento, né? Sim, e vai até achando bonito. E a criança quer agradar o adulto, então ela vai achando que aquilo tá bacana. E em alguns casos, a criança vai fazendo isso porque ela não tem um adulto ali responsável. Não tô falando que em todos os casos, mas em alguns casos ela pega isso pra ela e ela não tem nem o espelho, como muita gente fala assim, ela tá se espelhando no pai, na mãe, né, numa tia. Não, às vezes ela é a única realmente, né, responsável ali. E aí na hora de brincar, não tem graça. É o que a gente tem percebido, né? Imitando nas roupas, imitando nos jogos, né? E a gente tá perdendo o espaço aí do brincar. E o brincar, ou a ludoterapia, é muito importante, porque é ali que a criança ensaia, ela não é um adulto, ela brincar de casinha, ela se vestir, né, ali do personagem, ela não é, mas para ela tá vivendo o mais próximo da realidade, né, só que a gente precisa entender que não, que ali ela tá ensaiando, ela tá brincando, e se ela não tiver essa oportunidade de ensaiar, se ela tiver que trazer aquilo para a realidade e viver mesmo com roupas de adulto, trazer aquela responsabilidade toda, vai faltar aquela lacuna. Então, possivelmente não vai ser um adulto bem desenvolvido. Teremos aí questões de possíveis, né, depressões, ansiedade, entre outros transtornos que chegam pra gente no consultório. É uma infância que está sendo roubada, né? Acho que pela tecnologia, né? As crianças estão se espelhando muito nas dancinhas do TikTok, né? E sem perceber naquela inocência de quero fazer igual, então começa a se vestir igual, de uma maneira mais vulgar, né? E porque agora todo mundo quer ser youtuber, né? Tem essa coisa também de querer ter os vídeos ali, né? Ser blogueirinha, né? É uma coisa muito diferente do que a gente viveu na nossa infância, né? Sim. E ontem eu achei muito interessante um passo, eu estava vendo no Jornal Nacional, se eu não me engano, na Itália, eles estão meio que implementando agora uma lei que vai proibir, né, vai ter um limite para as crianças poderem usar o celular, assim, isso totalmente baseados, né, na ciência, nos estudos, vendo os efeitos que a tecnologia está fazendo para as crianças, e eles fizeram a comparação com o que a gente já sabe disso, né, mas deixaram isso claro lá nessa reunião que teve, nessa conferência, enfim.
Até quero me informar melhor, porque estava passando, assim, eu estava fazendo jantar, ouvindo o Jornal Nacional. Eu falei, uau, um país que vai pegar isso de maneira mais firme, porque a gente está tentando alertar, né? Tem muita gente falando sobre isso, né? Inclusive o Felca, né, fez aquele, né, teve todo aquele boom lá, né, falando sobre a adultização, acho que foi muito pertinente aquilo, né, porque todo mundo parou para ouvi-lo, né, acho que ele soube se comunicar, ele soube colocar a coisa, né, de uma maneira onde criou-se um boom nacional, uma preocupação maior, até isso foi parar na Câmara, né, até os nossos, porque assim, os governantes precisam, isso que é a importância dos artistas, né, isso a importância dos famosos, de quem tem nome, poder, né, assim, ter essa voz para comunicar e isso chegar nos governantes, porque apesar de eles saberem, a gente precisa fazer um barulho, né? Então é muito legal quando alguém faz um barulho que é positivo. Aquilo que não é visto, não é lembrado, não é falado, não é divulgado e não é mexido. E agora vendo, e com certeza para além da Itália, né, com certeza agora eu imagino que outros países também vão nessa onda de chegar a colocar leis, inclusive que, né, vão ter um tipo de limite, de censura, né? Sim. Porque se comparou-se ao uso da cocaína no cérebro, é um vício, né? O vício. Exatamente, é o que eu oriento os pais. Pais de crianças que chegam para mim com 2 aninhos, 11 anos. Lide, qual é o nível seguro para eu deixar meu filho numa tela, num celular? Nenhum. Não recomenda nenhum. Não recomendo, porque se você deixar o seu filho 10 minutos ou 1 hora, vai ter abstinência. Ao sair, após 10 minutos do uso de tela, ele vai chorar, ele vai querer mais, porque ele tá ali hiperestimulado. É neurobiológico, ele tá ali sendo estimulado, é sensação de prazer. Então, 10 minutos ou 1 hora, ao sair daquele estímulo de prazer, ele vai chorar, vai ficar rebelde. E aí é o que a gente tem visto. Então eu tenho que dar mais. E aí eu deixo, porque se eu tirar, eu não consigo fazer nada em casa. É só a gente voltar lá no tempo e ver como que a gente estimulava as crianças, como que a gente, né, divertia, entretia nossas crianças. Né? Eu sou da época que saía um pouco de potes e não, mas vamos dar brinquedos, criança não pode mexer em coisas de casa, né, dar brinquedo de encaixe. Lá, quando eu comecei a atender criança e adolescente, os pais falavam assim, não, mas, né, os meus filhos querem mexer no controle da televisão, era controle da televisão e os potes, né, hoje a gente tá falando em celular, então, não que o pote seja, né, a saída, mas eu prefiro que a gente invente brincadeiras, ou recorra às brincadeiras antigas, ao velho papel, caneta, canetinha, né? Veio aí a era do Bob Good, gente, que maravilhoso! Isso tá muito bom. Dá pra sentar com as crianças e ficar pintando. Pinta, mandala, eu lembro da época do mandala, né? Gente, é muito mais seguro, muito mais saudável você mexer com cores, com criatividade. Ah, mas eles enjoam porque eles sabem que tem o celular. Se não tiver a opção do celular, é aquilo, vai desenhar, colorir, inventar mesmo receitas. Criança adora tudo que é próximo do mundo adulto. Então, vai ensinar uma receita, coloca ele pra mexer junto com você. Fazer não precisa ter o fogo, pega o pote, quer mexer com o pote da mãe, vem aqui. Vai sujar. Mas assim, criar filho é diferente de educar. Criar você, né, ali gesta, com auxílio, de repente, ali do pai, né, e aí nasce, e aí você vai criando. Agora, educar dá trabalho. A gente sabe que nem toda criança é planejada, mas é responsabilidade do adulto. Sim, e exige presença, né? A gente sabe que na nossa demanda do dia a dia, realmente nós temos que, né? Eu sou uma mulher provedora, por exemplo, né? Eu tenho uma função assim, né? Acho que a gente não está mais um tempo, né? Como era antigamente, como algumas mulheres hoje em dia ainda vivem, né, assim, onde a gente pode parar um pouco até para dar uma respirada, porque existe o provedor, né? A gente hoje em dia não tem mais essa, né? Homens e mulheres trabalham, todo mundo precisa sair para trabalhar, dar conta, e os filhos precisam estar em boas mãos, né? Então, assim, acho que hoje aqui em Pinda eu percebo que tem alguns lugares que propiciam mas isso para quem tem condição, né? Propiciam, assim, essa coisa mais lúdica, né, de mexer na horta, de ter oficinas, né, a própria prefeitura disponibiliza algumas coisas, a gente tem a questão meus filhos estão na música, né, estão no EUTEP, que tem aí acho que tem uma parceria, enfim, com a prefeitura. A gente tem muita coisa na cultura, né, mas assim, precisa dessa demanda de alguém para levar e para buscar, que a gente sabe também que não é todo mundo que tem na família alguém que possa levar e que possa buscar.
Então eu vejo assim, né, saídas para esses pais, né? A gente sabe que é difícil, né? O que fazer com a criança, porque assim, o pai e a mãe estão trabalhando. A criança às vezes está em casa, ou com uma irmã mais velha, com um irmão mais velho, ou às vezes até sozinha, quando você tem 12 anos, né? Tem pais que, né, tem que deixar sozinha. O que é que essa criança vai fazer? A gente tem um celular. Né? Então, assim, é uma fase muito complicada. A gente sabe que vai ter muito adoecimento, que já está tendo, que já tem, né? A gente se fala em clínicas de dependência já existe clínicas, né, de dependência na tecnologia, nos celulares, né? Das crianças terem que ficar internadas para poder saber viver sem o celular, né? Então a gente está caminhando, é bem grave, né? Então, assim. Que saída nós daríamos para esses pais, né? Você enquanto psicólogo aí que lida com pais, né, o tempo todo, faz esse tipo de orientação, o que você diria assim para o pai que fala assim, não, mas eu não tenho como, né? Eu vou fazer o quê? Tira o celular, deixa a criança em casa sem o celular? O que você diz para esse pai? É o que eu sempre falo, eu jamais vou ter o papel, e nem quero, de educar os filhos. Uhum. Né? Quando a família chega no consultório, a primeira coisa que eu falo, eu vou orientar. Sim. Cabe a vocês, né, tentativas, e a gente aqui vai acertando, moldando. Lide, isso aqui deu certo, isso aqui não. Cada família, cada construção tem a sua realidade. Né? Foi como a Dani falou. Nem todos têm acesso. Pinda me surpreende porque tem bastante oportunidade na área do esporte. Tem, né? Da cultura. Cultura, lazer, eu vejo bastante. Sim. Mas a gente está falando realmente de realidades diferentes. Tem pai e mãe que trabalham. E aí eu falo, de modo geral, o cuidador. Tá? O cuidador, porque às vezes eu deixo com alguém que toma conta ou com minha irmã mais velha, então fica sozinho. Eu acho que vale a pena essa conscientização de todos. Olha, você na sua casa, para o cuidador, para uma irmã mais velha, ó, você é mais velha, você tem, né, o seu momento para o cuidador. Olha, você na sua casa, né, faz o que você acha melhor com o celular, mas a gente aqui vai optar por não. Eu não acho seguro criança com celular. Ah, mas não é mais criança, tá ali com 11, 12 anos, a própria escola já passa, né? Porque o que a gente vê é essa interação. Claro, são crianças que nasceram na era tecnológica, a gente não pode negligenciar isso também. Então, como deixar essa criança com uma tela? Você vai monitorar tudo. Horário, o que vê, né? Porque assim, não é só o não ficar na tela. Porque às vezes a criança não fica na tela, mas eu tô ali vendo minhas coisas e a criança tá vendo o que eu tô vendo e eu sou adulto. Uhum. Então assim, não tem, né, o menor segurança isso. Então eu acredito que, não, aqui em casa a gente vai dar celular, ok, não tem problema. Bota num desenho, coloca em coisas informativas. Tem coisas muito boas para todas as idades, tá? De bebê até, né, enfim, o idoso. Eu acredito ainda que fora das telas a gente se desenvolve melhor. Mas se a gente optar pela tela, não tem problema. A gente só precisa escolher, monitorar e ali cercear o tempo. Eu acho que uma coisa muito legal assim de colocar para as crianças desde cedo é uma rotina, né? Aquela coisa até meio rígida, no sentido assim, ó, de tal hora até tal hora você vai tomar café da manhã. De tal hora até tal hora é a hora do banho. Né, agora é a hora do almoço. Deixar na tela, assim, né? Deixar na tela, não, na geladeira, né? Com imã, assim. Sim, as crianças até gostam, né? E aí a gente reforçar esse comportamento. Quando ele fez bonitinho, coloca a carinha lá de sorriso, né? A carinha de triste, né? Validar, eu acho que qualquer ser humano, né? Independente de ser criança, adolescente, a gente gosta de saber elogiar, que cumpriu. A gente gosta do check. E todo paciente meu, independente de ser criança, adolescente ou adulto, na primeira consulta ali, já na entrevista, eu falo, você tem uma agenda? Agenda você tem um papel em que você escreve o que você vai fazer amanhã. Porque o que acontece, às vezes a gente também dá muita tarefa, que acontece hoje, a criança é hiperestimulada, ela tem de 7 da manhã a 9 da noite, tudo ali programado. A criança, eu já peguei crianças que chegaram no consultório e falaram, tia, hoje eu quero dormir. Nossa. Mas por que você quer dormir? Tia, eu faço isso. Não aguenta mais. O tempo é dela, porque eu falo, aqui é o seu espaço, aqui é o seu tempo. O que você quer? Eu quero dormir. E aí eu falo pro pai, será também que também acontece o contrário? Pra gente não dar tela, a gente coloca a criança em tantas atividades e ela tá desenvolvendo o quê? E aí é que eu também falo muito do protagonismo. É você deixar a criança escolher. Às vezes ela quer o balé, mas ela não quer tocar instrumento.
Como eu vejo crianças que, tia, se eu tivesse 48 horas eu faria mais. Então a gente tem que entender ali a criança que a gente tem em casa. Tem criança que realmente ela dá conta de tudo e tem criança que às vezes ela dá conta da escola e de um reforço escolar. Não, mas ela tem que aprender um instrumento, ela tem que aprender uma língua. Vamos perceber quem a gente tem. E qual que é assim, tem perfil de pais que te procuram mais do que outros? Então, aqui em Pinda é muito para fazer avaliação neuropsicológica. Né? Tá. Mas eu venho, assim, né, do Rio, de outras cidades, e geralmente é conflito de gerações. Né? Porque a criança, ela deixa de ser criança, vai para a pré-adolescência, vai para a adolescência e o pai continua tratando como criança ou então como adulto. Tem muito esse lapso. O pré-adolescente, o adolescente, ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto. Então a gente precisa entender, deixar vir. Ah, ele vai mandar em tudo dele, ele vai fazer a rotina dele, ele vai mandar na casa? Não! Mas a gente vai perceber, dar o protagonismo. O que é o protagonismo? A gente começa a mandar o lanchinho e ele começa a voltar, ele começa a dar para os amiguinhos. Pergunta, leva ele no mercado, deixa ele fazer a compra junto. Pergunta o que aquela criança, aquele adolescente quer comer no final de semana. De repente ele quer até fazer uma receita. E eu peguei adolescente de 16 anos que não ajudava na cozinha porque a mãe nunca tinha deixado pegar na faca. 16 anos. Então, assim, construção da família. A gente não tá aqui para julgar. Mas eu acredito que a gente tenha que dar ferramentas para esse adolescente, essa criança, se tornar um adulto funcional. Ter mais autonomia. Porque às vezes chega no consultório transtornos, né, achados pela família, que não é só falta de autonomia. Mas já levou no mercado? Essa criança já escolheu? Ela já falou na família, eu quero fazer tal receita? Muito bom esse bate-papo com você. Daria para ficar horas aqui, Obrigada, né, conversando. Muito gostoso. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, entre em contato com você pelo Instagram. Tem Instagram. Eu não sou muito de movimentar Instagram, não sou, né, de redes sociais. Pelo contrário, até alimento o Instagram pelos meus pacientes. Falo, Lídia, a gente se vê uma vez na semana, coloca alguma coisa, né? Enfim, então assim, Lidiane Reis Psi, mas eu não tô muito lá, se me chamar no direct eu respondo. É mais mesmo pelo celular, né, e no consultório, e eu respondo. Você quer deixar seu contato, caso alguns pais queiram entrar em contato com você? Deixa sim. É o 12 99 140 34 18. Obrigada, viu, Lid? Espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar com você, né? Porque são tantos assuntos, né? Você também atua na Secretaria de Educação, lá de Campos. Quem sabe você vem num próximo ano aí. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada a quem está aqui nos ouvindo. E foi um prazer, de verdade. Espero ser convidada mais vezes, virei com certeza. Com certeza, será muito bem-vinda. Obrigada. E se você gostou do nosso programa, curte, compartilha e não deixa de seguir o nosso canal. Até o próximo programa.